Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O Congresso bateu recorde de assinaturas em um pedido de instalação de comissão parlamentar mista de inquérito hoje. A CPMI do Banco Master foi protocolada com apoio de 280 deputados e senadores, quase 100 a mais do que o mínimo necessário. Quando se trata de uma CPMI, diferente de CPI, não cabe ao presidente da Câmara ou do Senado decidir se ela vai ser ou não instalada. A instalação é obrigatória, uma vez que tenha sido atingido o quórum mínimo. Bem, diante do fato consumado, até líderes do PT estão dizendo agora que apoiam a investigação parlamentar. Mas aí vem uma pergunta fundamental. Sempre que se instala uma comissão parlamentar de inquérito, existe o risco dessa comissão terminar em pizza ou terminar em samba, como pretende o governo Lula, que coloca dinheiro federal para patrocinar uma escola de samba para homenagear, ora, quem mais senão o próprio Lula? É tanta gente envolvida no escândalo do Banco Master e de diversos matizes políticos que já se fala em Brasília na costura de um acordão para investigar todo mundo e, no fim, não dar em nada. Alerta de acordão. Para debater esses e outros temas de destaque do noticiário, fique com a gente no Última Análise, que está começando, e tem aqui no estúdio a presença de Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan Dallagnol? Escapou de uma chuva danada aqui no caminho, hein? Caramba, olha, eu quase precisei de um submarino para vir para cá hoje, Tosi. Uma alegria estar com você de novo. Bem-vindo de volta, Tosi, Júlia Lucy, Daniel Vargas. E hoje tem uma data especial para comemorar, né? Vai ter um anúncio depois, eu vou nem antecipar aqui. Com certeza. Só spoilerzinho aqui, ó. Vai ter coisa boa. Teremos comemoração. Olha, a gente como a Gazeta está espalhada em todo o país, né? O Deltan aqui em Curitiba. O Vargas está lá no Mato Grosso, Vargas. De onde você fala agora? Tudo bem, Vargas? Tudo bem, Tosi. Estou em Campo Novo dos Parecis. Veja só, onde tem um grupo de indígenas que tem se destacado como grandes produtores de soja. E a partir daí, nos últimos 10 anos, tem aproveitado parte dessa renda para investir em saúde, educação, qualidade de vida e tem dado um exemplo de como os indígenas podem e devem crescer com a força do seu trabalho. Mas vai ser um prazer participar com vocês. Júlia Lucy. É Júlia Lucy de Brasília. Tudo certo, Júlia? Tudo bem, tudo bem. Tosi, bom te ver novamente. Bom te ver, não te viu? Espero que você tenha descansado. Seja bem-vindo. Quero cumprimentar também o Vargas e o querido Deltan. Eu estou super curiosa, porque, gente, eu preciso de uma notícia boa hoje. Por favor. Por favor. Tem notícia boa, sim, com certeza. Mas vamos lá. 280 assinaturas favoráveis à criação da CPMI do Banco Master. O pedido para a abertura da investigação foi feito pelo deputado Carlos Jordi, acompanhado de vários parlamentares. Acompanhe como foi. E nós temos aqui 42 senadores assinando, 238 deputados. Isso demonstra o eco da rua, a classe política, o Congresso Nacional, atendendo aos anseios da população que quer que o Brasil seja passado a limpo. Não admite mais que haja essa prostituição institucional que aconteceu com o nosso país. E a partir de agora, nós esperamos que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, possa fazer o seu papel como presidente do Congresso e ler o requerimento para a instalação, porque, inclusive, é regimental, é automático, ao contrário de CPI, que é discricionário. Ele pode decidir não instalar a CPMI de acordo com o regimento interno do Congresso. Artigo 21 é automático a partir do momento que é instalado com o número de 198 assinaturas, e nós temos muito mais aqui, e vamos fazer com que as investigações possam avançar, sobretudo sobre esses que se julgam acima da lei. Valeu. O deputado Carlos Jordi, Deltan, acredita que a CPMI vai investigar a fundo toda a teia de tráfico de influências e de corrupção do Banco Master. No entanto, ele e outros parlamentares vão ter de lutar contra uma corrente forte aí que está se montando e que pretende fazer da CPMI algo para inglês ver, né? Só para um jogo de cena. E é nisso que apostam integrantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que estão enrolados nessas relações pouco republicanas com o Master. E eu queria saber de você, Deltan, começando o nosso papo aqui, tem cheiro de acordão no ar ou o jogo não está com as cartas tão marcadas assim, está um pouco embaralhado e nós, os cidadãos, temos chance de ver
toda essa teia de interesses e de relações nada republicanas desmascarada? Poxa, Tosi, deixa a gente comemorar, deixa a gente ter um dia de comemoração. A gente vai ter instalada a CPMI do caso Master, algo que a gente esperava que acontecesse, torcia que acontecesse, acompanhava e agora está acontecendo. Como disse o deputado Carlos Jordi, CPIs e CPMIs são diferentes. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito de cada uma das casas legislativas. Então, se você tem a Câmara dos Deputados decidindo investigar um fato, você tem uma CPI da Câmara dos Deputados. Se é o Senado, você tem uma CPI do Senado. Quando existe uma união do Congresso para investigar um fato, normalmente é algo muito grave, como é o caso desse escândalo do Banco Master, você tem aí uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI. E ela não pode deixar de ser instalada, diferente das CPIs. As CPIs, a gente tem CPI lá mofando na gaveta da Câmara dos Deputados, como a CPI do abuso de autoridade, que teve assinaturas suficientes para ser instalada e não foi instalada por conta de Hugo Mota, que a engavetou. Mas, no caso da CPMI, é obrigatória a instalação assim que você chamar uma sessão conjunta, uma sessão plenária aí do Congresso Nacional. E ela precisará ser chamada porque a gente teve, inclusive, alguns vetos do presidente Lula que aguardam a apreciação por parte do Congresso Nacional. Lembrando, uma lei ela é aprovada quando ela passa por uma casa legislativa, é revisada pela outra, tem esse processo que passa pelas duas casas, vai à sanção presidencial, o presidente sanciona ou ele pode vetar. Quando o presidente veta, volta a ser projeto de lei aprovado para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto presidencial por uma maioria aí do Congresso Nacional, uma maioria aí qualificada. E foi isso que aconteceu, basicamente, com o projeto da dosimetria, que reduzia as penas dos manifestantes do 8 de janeiro, que impacta também aqueles réus condenados da trama golpista, e o Congresso Nacional vai, a qualquer momento, apreciar, por exemplo, esses vetos do presidente da República. E assim que Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, além de presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso, assim que ele chamar essa sessão conjunta, vai ser instalada obrigatoriamente a CPMI do caso Master, o que é motivo para nós comemorarmos hoje, celebrarmos, embora a alegria de pobre, a alegria de brasileiro dure pouco, como você adiantou muito bem aqui, Tosi. A previsão é de que, embora instalada, já se costura diante desse mal para a classe política, diante desse mal, porque tem muita gente aí enrolada nas teias, enrolada nos tentáculos do caso Master, esse submundo político, ele já articula uma forma de diminuir o prejuízo. Veja o que aconteceu hoje, por exemplo. Diante da certeza da instalação da CPI, foi lá o lindinho da Odebrecht, o Lindenberg Farias, para as câmeras, dizer, olha, nós vamos apoiar a criação da CPI. Vai passar isso, Tosi? Eu deixo para você, senão eu já adianto. Eu ia fazer menção, mas não temos aqui, não. Então, olha só, pessoal, você abrir aí as redes sociais, você vai ver o Lindenberg Farias, do PT, líder do PT na Câmara, ele indo às redes sociais e nós vamos apoiar, o PT vai apoiar. E aí depois o Carlos Jordi, que é quem começou o pedido da CPMI do caso Master, ele foi também às redes e disse, mentira, o que você está dizendo? Você está dizendo que você vai apoiar as CPIs, que não são obrigatórias, e a CPMI da iniciativa do PSOL, que não teve adesão nenhuma, não tem apoio nenhum, não vai acontecer nada com essa CPMI pedida pelo PSOL. Mas o PT, o Lindenberg Farias, não apoiou o pedido de CPMI que conseguiu esse amplo número de assinaturas. E aí você já começa a entender como que a política funciona. O que o Lindenberg Farias estava fazendo ali, basicamente, era jogando para o inglês ver. Mas tem articulações muito piores dos bastidores, mas já falei muito, vou ouvir os colegas e depois eu acrescento também, Tosi. Tá certo. Deixa eu ouvir a Júlia Lucy. Perdão, Júlia. Júlia, o fato é que uma CPMI traz muita luz, né? Holofotes para assuntos que estão um pouco obscuros, estão escondidos, estão debaixo do tapete. A CPMI tem essa força, esse condão de remexer nisso tudo e expor alguma coisa, né? Isso já traz um alento para quem acredita que poderemos desvendar um pouco as entranhas desse poder, dessa corrupção instalada em Brasília e por outras partes do país. Mas o fato é que só o surgimento da CPMI já traz alguma esperança para alguns brasileiros que assistiram outras CPMIs que fizeram história no passado, ainda que muita gente sempre acaba escapando impune, né? Alguns conseguem escapar.
Tosi, a gente está vendo agora o exemplo da CPMI do INSS. Ela está fazendo um belíssimo trabalho. Sobretudo porque a oposição, no momento ali de sorte, no momento de esperteza da senadora Tereza Cristina, mas no momento em que o governo dormiu no ponto, a oposição conseguiu fazer a presidência e a relatoria da CPMI do INSS, o que possibilitou a comissão fazer convocações importantes, colher depoimentos importantes, e ela teve esse período agora de vigência renovado, mas já conseguiu fazer muita coisa, esclarecer muitas coisas, né? Foi ali, por exemplo, no âmbito da CPMI do INSS, que uma testemunha disse que o filho do Lula, o Lulinha, recebia uma mesada de R$300 mil. Foi ali, inclusive, que a gente pôde perceber o envolvimento direto de pessoas extremamente ligadas ao presidente Lula, como, por exemplo, a ex-nora dele também chegou a ser mencionada. Então, nós temos contribuições muito importantes que foram dadas ali dentro do ambiente da CPMI do INSS. Então, eu aprendi uma coisa, que na política, é claro que nós queremos ver os problemas serem resolvidos o mais rápido possível, nós amamos esse país, estamos cansados de escutar que o Brasil é o país do futuro. Mas uma coisa que eu aprendi é que a melhoria, ela é incremental. Ela acontece ponto a ponto. Então, ali na CPMI do INSS, a gente teve a oportunidade de entender muita coisa, muitas falhas que vieram, inclusive, dos órgãos públicos envolvidos. Ficou evidente que a Controladoria Geral da União faliu no sentido de fiscalizar o repasse de verbas federais. O próprio Tribunal de Contas da União também faliu. Outras instituições e pessoas diretamente envolvidas também puderam ser identificados. Então, quando você escrutina uma situação como essa, você convoca pessoas, você quebra sigilo bancário, sigilo fiscal, você tem a oportunidade de desbaratinar esquemas de corrupção profundo. Agora, até então, a gente já considerava a CPMI, o escândalo do INSS, como o maior escândalo de corrupção dos últimos anos. Só que aí veio o Banco Master, o esquema, a fraude, né, toda a roubalheira que tem como epicentro o Banco Master, e acabou desbancando o INSS, se tornando o principal esquema, sobretudo porque ele envolveu a cúpula dos três poderes. Então, eu não sei como que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, né, como presidente do Senado, ele vai conseguir se desvencilhar dessa obrigatoriedade de ler, né? Eu não duvido de nada, porque, infelizmente, o regimento interno é desrespeitado diuturnamente, tanto na Câmara como no Senado e no Congresso também. Eu não duvido, tá? Pode acontecer, mas o provável é que, como Deltan explicou, haja a leitura e, a partir daí, haja a instalação da CPMI do Banco Master. E aí é que nós vamos observar a habilidade da oposição de conseguir pegar assentos importantes, e o principal deles é a relatoria, mais do que a própria presidência, é o que vai constar ali no relatório. Então, eu vejo com muito bons olhos, como vai terminar, se vai ter gente presa, se vai ter gente indiciada, nós não sabemos, mas temos a oportunidade de ficar minimamente por dentro do que aconteceu, especialmente no ano eleitoral. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A oposição tem uma grande oportunidade na mão. A oposição, geralmente, ela erra muito. Ela não se articula, ela não tem uma liderança clara, né? Ela acabou, por exemplo, de entregar de bandeja mais um presente populista para o presidente Lula fazer campanha, buscar a reeleição, que é o Gás do Povo. Teve o apoio da direita, do PL, por exemplo, né, com exceção apenas do Partido Novo, e alguns deputados do União Brasil também, 2 do União Brasil, e outros de outros partidos, mas o PL em peso votou a favor dessa medida provisória, né, para dar esse benefício do Gás do Povo. Mas a oposição, ela erra muito,
mas ela tem hoje uma oportunidade de ter uma bandeira eleitoral, uma bandeira capaz de comunicar com uma parcela da população até então que não era tocada pelas pautas da direita, sobretudo da anistia. Não é a sociedade brasileira majoritariamente que se sensibiliza com a pauta da anistia, né? Então, quando existe um esquema como esse do Banco Master envolvendo tanta gente e tanto dinheiro assim, olha, a oposição tem uma grande oportunidade de sangrar esse governo. Porque o governo Lula está envolvido de A a Z em toda essa situação. Não sei se a gente vai explorar melhor isso aqui, mas é uma grande oportunidade para a oposição brasileira mostrar que é diferente da esquerda. Porque muitas vezes ela acaba votando exatamente como a esquerda e aí a força do seu discurso acaba diminuindo muito. E o diferencial da direita é exatamente um discurso diferente da esquerda, mas precisa ser acompanhado de uma prática também. Agora, Daniel Vargas, a gente começou falando aqui de uma tentativa de acordão, né? Seria uma espécie de consórcio dos amigos do Vorcaro espalhados pelos poderes, se mobilizando para fazer com que a CPMI, com que as investigações sejam tratadas no banho-maria, se arrastem e acabem não dando em nada. Mas como você vê essa resistência que haverá à CPMI e as chances reais de ela produzir alguma coisa? Olha, Tosi, a minha visão é um pouco diferente dessa que a sua pergunta talvez sugira. Eu acho que, ainda que essa CPI não dê em nada, ela tem tudo para gerar muito efeito. Talvez esse ponto de não retorno, em que os envolvidos no Congresso vão tentar fazer um acordão para não deixar que os dois lados sejam atingidos pelos efeitos da CPMI, já não existe mais como uma saída honrosa para lado a lado. Isso porque a gente sabe que nós estamos em ano eleitoral. Estamos falando de um caso em que a justiça já começa a atuar também por conta própria, investigando as informações. Segundo, nós também temos visto a própria imprensa tradicional se engajando na discussão sobre o que está acontecendo no Banco Master e sobre a teia de relações pouco republicanas ali envolvidas. O que significa, Tosi, que nós estamos falando de uma CPMI que não tem mais a prerrogativa de ser o único instrumento de investigação e de decisão sobre o que vai acontecer nesse caso. Na verdade, eu creio que, em grande medida, essa CPMI está saindo porque não existe mais a hipótese de não lidar com os fatos e com o custo político e judicial que eles podem envolver. E, portanto, o governo entra na CPMI, eu creio, pela mesma razão que o Congresso inteiro apoia a CPMI, ou grande parte dele. Porque já não existe mais essa carta no baralho de que, olha, eu não vou mais falar sobre o Banco Master, vamos colocar isso debaixo dos panos e vida que segue. Me parece que a justiça já começa a olhar para os diversos tentáculos desse Banco Master e o que isso pode significar de responsabilização, e à medida em que esses processos avancem, essas investigações ganhem tração, as informações vão circulando no país. Ao mesmo tempo, nós temos assistido a um conjunto de investigações conduzidas pela imprensa que vão passo a passo revelando as histórias, os contratos, as reuniões realizadas em mansões em Brasília, os interesses de lado a lado, os contratos estranhos de quem era, não era, ninguém sabe se é ministro ainda, e tudo isso também vai circulando. E o que une, de certo modo, todas essas informações e investigações acontecendo simultaneamente é o próprio processo eleitoral. Portanto, diante desse fato, que a CPMI não tem a prerrogativa de escolher ou não, teremos eleições em 2026. Temos uma população cada vez mais interessada nesse assunto. Uma imprensa que já destapou a panela de pressão. Um judiciário que olha com cada vez mais atenção para o que está acontecendo ali. A hipótese de eu vou parar o processo, colocá-lo debaixo dos panos, para atenuar os danos dos lados diversos envolvidos, não parece mais ser uma saída plausível no momento que a gente está vivendo. Portanto,
Ainda que a CPMI avance a passos lentos, qualquer passo que ela der terá um significado nesse processo mais abrangente. Se ela investigar devagar, ela pode, e muito possivelmente será, questionada eleitoralmente, questionada na imprensa, pressionada, quem sabe, por novas investigações judiciais, pela sua própria omissão. E quem está à frente dela pode pagar um preço político na urna. Se ela avança de forma mais acelerada, as informações que ela apurar vão irrigar e promover novas investigações, novas análises da imprensa e, em última análise, vão também influenciar a decisão eleitoral nesse ano de 2026. Portanto, me parece que ainda que ela der errado, ela pode dar certo. Ou, em outras palavras, ainda que ela não avance a passos largos, ainda que ele dentro se tente de algum modo acomodar, tudo isso terá um efeito político sobre as outras instituições do Brasil que olham com muita atenção para o Banco Master, mas sobretudo para o processo eleitoral. E me parece que neste caso, como nós temos percebido no Brasil, o caso Master deixou de ser visto apenas como mais uma entre as diversas investigações ou escândalos que narram a história da nossa República. E passou a ser hoje um dos grandes fatos, um dos grandes enigmas, um dos grandes elementos da política nacional. Será um tema-chave nas eleições desse ano, com ou sem CPMI. Portanto, já que é inevitável, melhor eu participar e, de algum modo, não transmitir a imagem pública de que eu não quero ver as coisas investigadas. Acho que é por isso que o governo agora embarca, mas eu acho que é por isso também que não existe, a meu ver, uma saída honrosa para a CPMI simplesmente fingir ou diminuir a importância e relevância desse Banco Master. Só para terminar, Tosi, vale a pena lembrar, Vorcaro ainda não decidiu de que maneira vai se comportar nesse quebra-cabeça. E à medida em que tudo parece conduzir para a CPMI, nós sempre também temos que esperar que Vorcaro pode decidir falar. E se ele falar, aí tudo pode mudar do dia para a noite. Muito bom, Vargas. Você está deixando a gente mais otimista hoje, hein? Eu estou gostando de ouvir. Você basicamente disse que tem duas forças em operação aí. De um lado, você tem uma força de operação que é a pressão da imprensa, as próprias investigações policiais que vão trazer uma série de informações à tona e uma pressão eleitoral empurrando a CPMI para avançar e para funcionar. De outro lado, a gente sabe que vai ter as forças do acordão. Todo mundo que quer acomodar a situação, que quer fazer até, concorda agora com a instalação da CPMI, mas vai tentar barrar. E ainda fazendo força nessa direção contrária, de barrar, de cozinhar em banho-maria, a gente tem o fato de que, muito provavelmente, pelas maiorias, pela força do governo, diferentemente do que aconteceu com a CPMI do INSS, agora a gente deve ter um presidente e um relator que tendam a ser da base do governo. No caso da CPMI do INSS, o governo comeu bola no dia das votações e, ainda bem, foram escolhidos um presidente e um relator técnicos, combativos, que estão mostrando para que vieram, que estão efetivamente fazendo uma investigação mais profunda. E nesse ponto eu queria fazer uma distinção fundamental entre a CPMI do caso INSS e a CPMI do caso Master. Vejam, no caso da CPMI do INSS, você tem uma investigação que está sendo conduzida por ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, alguém extremamente técnico, alguém que tem um passado técnico de atuação no combate à corrupção e alguém que está fazendo as coisas acontecerem. E, além disso, nós temos uma CPMI bastante ativa também. Já no caso do Master, nós temos um relator no Supremo Tribunal Federal, que é Dias Toffoli, que faz uma decisão que é uma lambança pior do que a outra. Uma série de decisões, para dizer o mínimo, heterodoxas, suspeitas, estranhíssimas, vexatórias. E nesse caso, em que você não tem uma garantia de uma atuação judicial, nesse caso, conforme, nós precisamos ainda mais de uma CPMI que trabalhe e que produza resultados. Vamos lembrar ainda que nesse caso do Banco Master, a gente tem uma Polícia Federal que está tentando trabalhar, uma delegada que a gente vê ali que ela tenta, mas ela está sofrendo ingerência direta também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Então, na comparação das CPMIs, nós temos uma importância ainda maior de que a CPMI
do caso Master seja relevante, de que ali vençam as forças que querem efetivamente levar à frente a apuração, seja por um motivo correto de buscar justiça, seja por um motivo eleitoreiro de conseguir uma relevância, um destaque, de atender o anseio da população e mostrar serviço em ano eleitoral. Pois é, agora se o Brasil não passar a limpo o caso do Banco Master, será que alguma vez vamos conseguir no futuro passar qualquer coisa a limpo, né? E por falar em passar a limpo, vejam só, o Banco Central se negou a fornecer informações sobre reuniões entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do BC, o Gabriel Galípolo. A desculpa dada para rejeitar os pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação foi de que haveria riscos à segurança da sociedade e do Estado e que os encontros não teriam sido documentados. Lembrando que lá em dezembro, Moraes teria se reunido já 4 vezes com Galípolo, segundo a coluna da Malu Gaspar do Globo, para pressionar em favor do Banco Master. Curiosamente, o próprio Galípolo, a gente tem que lembrar, afirmou à época que todas as tratativas relativas ao Banco Master tinham sido devidamente documentadas. Pois é, mas agora diz que não tem nada documentado. Como que a gente pode olhar esse episódio? Quero ouvir a Júlia Lucy, né? Parece que o que não falta é ferrolho, né, para tentar trancar qualquer transparência quando se fala em trazer dados à tona das reuniões, seja do Alexandre de Moraes, seja do Banco Central, seja do presidente Lula com o Vorcaro. Tem ferrolho por todo lado nisso, Júlia. Com certeza. A gente observa uma série de ações que vão completamente contra os princípios da ação pública. Opa, ok. Deu uma desestabilizada no teu sinal ali, mas estamos contigo de novo, Júlia. Pode seguir. Recomeça. Tosi, todas essas notícias envolvendo o caso Master, essas reuniões fora de agenda, esses encontros não comunicados, a não oferta de informações solicitadas aos órgãos públicos, tudo isso vai completamente contra aquilo que prevê a Constituição Federal como base de princípios para ser aplicada à administração pública brasileira. Transparência, moralidade, impessoalidade, né? Legalidade, todos os princípios eles são atacados de uma vez só. Mas, extrapolando o texto constitucional, principalmente por causa da Lava Jato, e a gente está aí o Deltan para falar como ninguém sobre esse assunto, a gente viu uma série de novos procedimentos serem impostos às empresas para exatamente trazer mais confiabilidade para os negócios no Brasil, né? Que são as regras de accountability, Ai, gente, qual é o termo em inglês sem ser transparência? Compliance, né? As regras de compliance. Então, tudo isso está sendo atacado de uma vez só. E aí é muito triste quando a gente vê uma instituição como o Banco Central, que goza de independência, ela mesma se furtar de fornecer informações. Porque, veja, o interesse público de conhecer o teor das conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e autoridades do Banco Central, ele é bastante claro. A esposa do ministro tem um contrato com o Banco Master, um contrato de 129 milhões de reais. Sabe 129 milhões de reais? Além de um com a Viviane Barros de Moraes pago pelo Vorcaro, Mega Sena, inclusive está aberto. Quem acreditar em Mega Sena pode jogar. É uma chance de 129 milhões de reais em mãos. Fora isso, poucas são as outras possibilidades. É um direito de saber. Porque um contrato deveria ter sido celebrado. Que fere o Código de Processo Civil, que fere todo o espírito da Constituição brasileira. Travou de novo? O sinal está oscilando um pouquinho, Júlia. Então, enquanto melhoramos o teu sinal aí, deixa eu jogar para o Vargas, e um tema novo aí, ou pelo menos está relacionado a isso, mas vamos desdobrar. Estamos em ano eleitoral e, mais uma vez, a estratégia de Lula e dos petistas repete a velha fórmula do pão e circo.
Já na reabertura do Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria uma medida provisória do governo que cria o Vale Gás. E o Senado também já corroborou, aprovou também essa medida. Ora, o governo vive se gabando, Vargas, que tirou dezenas de milhões de brasileiros da linha de pobreza. Então, por que ainda tem que distribuir gás de graça para 15 milhões de famílias ou 50 milhões de pessoas? Parece que alguma coisa não bate nessa conta, né? Ao mesmo tempo que vibra que o país já não tem gente na linha de pobreza, por outro lado, continua lucrando, dizendo que atende a todos os pobres instalados, os pobres do país. Ô Tosi, tem uma frase de um velho professor meu que eu gosto muito e que me parece que caracteriza bem o momento que a gente está vivendo na relação com o presidente da República. É mais fácil mudar um país do que mudar uma pessoa. A pessoa é formada por um estilo de personalidade, como se tivesse um conjunto de muralhas. E dentro da consciência estreita das atuais lideranças no governo brasileiro, todo jogo e debate sobre como construir uma nação e promover o desenvolvimento nacional se resume, em última análise, a um movimento só: a redistribuição de políticas sociais de transferência para atenuar a dor e o sofrimento das pessoas mais pobres. Ainda que essas pessoas tenham eventualmente se beneficiado dessas políticas ou ascendido socialmente, ainda que essas políticas tenham perdido a sua originalidade ou seu frescor de novidade numa relação social, ainda que grande parte das lideranças do país, e eu diria que inclusive uma parte de pessoas ligadas ao próprio governo, reconheçam que já não dá mais para acreditar que apenas ampliando transferências se conseguirá de fato realizar uma mudança efetiva na realidade nacional. Ainda assim, parece que o único movimento que o atual governo consegue fazer para, de alguma maneira, apresentar a sua mensagem, cativar os seus eleitores, manifestar-se como alguém que está alinhado aos interesses da população, é mais do mesmo. Aprovar um Vale Gás hoje, ou um Vale Energia Elétrica ontem, ou um Vale Família, ou um Vale Educação, ou um Vale o que seja, é apenas mais uma forma de dizer, na realidade brasileira, que não se sabe nada além disso sobre como lidar com os problemas sociais. E se tornou não só um anestésico, uma política que em outro momento poderia ter a sua razão de ser, mas um verdadeiro desvio de rota. É como se o governo dissesse: eu não consigo melhorar a qualidade da sua educação, porque eu não tenho a menor ideia de como se pode agir para, de fato, fazer com que um conjunto de crianças que hoje mal conseguem aprender português e matemática saem letrados e independentes da educação pública brasileira. Eu não sei o que fazer para melhorar efetivamente a qualidade da saúde pública no país, que vive aos trancos e barrancos com problemas graves, por exemplo, na prestação de serviços médicos. Eu não sei o que fazer para, de fato, dinamizar o empreendedorismo, a geração de emprego e renda. Então, a única coisa que eu sei fazer é continuar apostando na velha fórmula das transferências sociais como uma espécie de caminho do futuro. Ora, mas transferências sociais, no momento em que o país tem uma imensa dívida pública, não parece ser a melhor solução. Mas esse é um problema do próximo governo. Este ano, o intuito é fazer o que for necessário para manter a claque bem animada. Depois a gente resolve os problemas da nação. É um drama, é dramático, mas é assim, lidando com pessoas que têm uma visão muito estreita do mundo e que dificilmente vão mudar, se é que algum dia. Por isso, como diz o velho professor, se a gente quiser mudar o país, mudemos a nação. Para isso também temos que tirar algumas personalidades que são imutáveis. Agora, Deltan, é curioso que quando a gente acompanha alguns analistas falando sobre o Vale Gás do governo Lula, eles dizem assim, porque esse é um dos pontos fundamentais do programa do governo para este ano, muito importante, porque é um ano eleitoral, tem o Vale Gás, tem a jornada 6x1. Em vez de denunciarem como uma medida que beira um crime eleitoral, né, ficam falando, não, isso é importante na estratégia do governo, passando pano, né? Acaba sendo descarado isso agora e pior, as pessoas estão tratando com indiferença, com normalidade esse tipo de medida em ano eleitoral. Mas olha só, antes de ouvir o teu comentário, para ter direito ao benefício do Vale Gás, as famílias vão ter que buscar o botijão de gás em revendedores credenciados pelo governo.
A gente sabe que quem controla as vendas de gás, por exemplo, em favelas do Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, é o crime organizado, né? Eles que fazem o controle desses serviços de internet, gás e por aí fora. Para além da prática assistencialista em si, então, de repente não há aí um risco de o governo estar criando um duto de dinheiro que vai acabar financiando o crime organizado, porque é esse pessoal que organiza nas favelas, nessas ocupações aí, quem recebe o gás, em que condições, como é que vai funcionar, e o governo vai criar redes credenciadas para tanto. Será que o governo tem essa capilaridade nessas comunidades para ter um controle disso e não deixar virar uma bandalheira, uma forma de desviar recursos direto para o crime? Mas está sendo injusto, Tosi, porque o crime organizado é vítima. Eu aprendi com o meu presidente Lula, que o crime organizado é vítima. Aliás, esse programa está sendo injusto também em outros pontos. Antes eu vi você colocando na tela ali que o Banco Central disse que não ia trazer as informações sobre as reuniões com Alexandre de Moraes porque existia um risco ao Estado, e claro que tem um risco ao Estado. Um risco ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o Estado brasileiro. Eu lembrei da célebre frase do Luís XIV, o rei sol da França, l'état c'est moi, né? L'état c'est moi. O Estado sou eu. Tem um risco ao Estado, um risco ao senhor Alexandre de Moraes, e por isso a informação tem que ficar sob sigilo. Bom, da mesma forma agora, com certeza, Tosi, a partir desse benefício do Vale Gás, a gente vai ter vários problemas, sim, nas comunidades. Agora, eu queria reforçar e enfatizar algo que o Daniel trouxe, o Vargas trouxe para a gente. Esse benefício é bom para a população? Olha, depende. Você tem que ter recursos para isso e você tem que entregar para quem precisa. E a questão é, o Brasil hoje tem recursos para isso? Se você abrir a sua rede, o Google, o seu navegador padrão, o seu mecanismo de busca, e você digitar Brasil quebrar 2027, você vai ver uma série de matérias dizendo que a conta não fecha, que o Brasil não vai ter dinheiro para o básico em 2027, para serviços como saúde e educação, que o Brasil está quebrado, ou seja, o Brasil gasta mais do que recebe. Além disso, nós temos que pagar juros altíssimos porque as taxas de juros estão super elevadas. Nós não temos condição financeira como Estado brasileiro, de forma responsável, de implementar esse programa. Por mais que seja bom fazer transferência de riqueza, ajudar as pessoas que precisam, a questão é, nós precisamos fazer isso de modo responsável, com quem efetivamente precisa, e a resposta é, hoje o Estado brasileiro não tem condições financeiras de instituir esse programa ou ampliar o programa que existia de uma outra forma, de modo mais restrito, de forma a se gastar aí 5 bilhões de reais. Mas o que o Lula está... Então, por que o Lula está fazendo isso nesse momento? E a razão é simples, como você bem trouxe, Tosi, a razão é eleições. Existe um mito que é chamado de mito do governo grátis. Paulo Rebelo de Castro, no seu livro, ele cunhou essa expressão e ele diz basicamente o seguinte, esse mito, que governantes populistas, como Lula, eles gostam de espalhar a visão de que é possível nós darmos benefícios a todos e custos a ninguém, como se ninguém pagasse a conta disso. E ele desenvolve a visão ou a imagem de pai do povo, pai dos brasileiros, distribuindo benefícios a todos e custos a ninguém. Mas espera aí, alguém vai pagar essa conta. Por isso, quando o Nicolas Ferreira reagiu a esse benefício votando contra, ele foi muito feliz quando ele disse vai aumentar o preço do gás, porque esse custo vai ser transferido para a sociedade brasileira na forma de aumento de impostos. A Gazeta do Povo fez uma matéria muito feliz, fez um levantamento muito bom de março aproximadamente do ano passado, apontando que até então Lula tinha aumentado tributos 24 vezes, uma vez a cada 37 dias. Ele tinha aumentado ou criado novos impostos. E o que acontece com isso é que você vai aumentando a carga tributária do setor produtivo. Nós estamos entre os 30 nações que tem uma maior carga tributária do mundo, com o pequeno detalhe de que nós somos aquela que menos retorna para a população brasileira com os serviços públicos de qualidade, de saúde, educação, segurança e por aí vai. Mas nós estamos dentre aqueles com maior carga tributária. E a carga tributária brasileira está avançando, está aumentando. E existe uma visão econômica, até tem uma curva que o pessoal fala em economia, a curva de Laffer, que
quando você aumenta muito a carga tributária, chega um ponto que você passa a arrecadar até menos, porque você começa a asfixiar o setor produtivo. E nós temos chegado num ponto no Brasil em que o nosso setor produtivo tem ficado asfixiado. Se você olhar a industrialização do Brasil, ela vem decrescendo e não aumentando. Um sintoma dessa asfixia tributária. Nós precisamos sim ajudar as pessoas que precisam. E nós precisamos, existem vários programas sociais nessa direção. Agora, esses programas sociais, eles precisam, e aqui é o segundo ponto que eu queria fazer, ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Para que ele tenha uma porta de saída, não só uma porta de entrada para as pessoas, ele tem que ter um bom desenho. O Daniel Vargas, ele trabalhou na FGV, no INSPER, é um professor renomado, e ele conhece de políticas públicas, tem colegas deles que estudaram profundamente esses programas, e eles falam que o programa do Bolsa Família no Brasil, ele está mal desenhado. Ele precisa ter uma porta de saída. A pessoa que começa a ter uma renda formal, ela não pode deixar de receber do nada, da noite para o dia, do dia para a noite. Porque senão, ela não vai querer um salário formal, não vai querer um emprego formal para se manter recebendo o Bolsa Família, o auxílio gás, o auxílio isso, o auxílio aquilo, e ele faz um bico complementar e somando tudo, ele vai trabalhar menos e ele vai ter uma renda mais alta do que se ele tiver um salário formal empregado com vínculo empregatício. Então, o que a gente vê hoje é o governo fazendo populismo fiscal. E os parlamentares eles ficaram numa condição muito difícil, viu, Tosi? Esse benefício ele foi aprovado por 415 votos contra apenas 29. Basicamente, você teve ali o Partido Novo, algumas pessoas do PL, da oposição, mas eles vários com medo, quase envergonhados, porque existe uma pressão popular e parece que se você não vota a favor disso, é porque você não tem empatia, você não tem compaixão, você não tem cuidado com as pessoas. E pelo contrário, nós temos sim empatia, compaixão, nós queremos o avançar dos brasileiros. Agora, o que a história mostra é que o que mais tirou gente da pobreza e da miséria não foi auxílio, não foi transferência de renda, mas o que mais tirou gente da miséria foi a prosperidade gerada. Foi a prosperidade por uma boa política econômica, fiscal, de infraestrutura, por uma boa política de industrialização, criando um ambiente que permita a geração de emprego, de riqueza, de renda no Brasil. E o melhor programa social é, sem dúvida nenhuma, o emprego, Tosi. Pois é, parece que a gente vive num romance do Gabriel Garcia Marques, né, de realismo fantástico, em que você tem um caudilho, um ditador aí, distribuindo benesses, e agora esse caudilho só faltava ser homenageado em ano eleitoral com um samba enredo no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Parece invenção do roteirista, mas vai acontecer, e a gente vai falar sobre esse samba lelê do Lula em pleno ano eleitoral, daqui a pouquinho, depois da mensagem do patrocinador. Hoje eu estou com o Dr. Laidir de la Torre, que é especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, hoje todo mundo quer mesmo é um sorriso bonito, né? Tem faceta, lente, implante, alinhador. Essa busca pela estética só cresce. Mas ninguém lembra que a boca também precisa de cuidado no dia a dia. Mau hálito, ardência, sensibilidade e aquela secura incômoda. Exatamente. Esses desconfortos aparecem porque o pH muda. A gengiva fica sensível, o estresse afeta a mucosa, é a vida real. Mas não precisa virar um problema. E é aí que Bluem entra como a Oraltec da saúde bucal. Perfeito. E a Bluem usa um oxigênio ativo, uma tecnologia exclusiva. O poder antibacteriano é tão forte quanto o da clorexidina, só que muito mais suave, sem manchas, sem ardência e não altera o brilho das facetas. Ou seja, protege o sorriso sem prejudicar o investimento. Exatamente. E a linha é completa, desde o creme oral com e sem flúor, com baixíssima abrasividade, o gel oral que auxilia nas cicatrizações das feridas, a espuma, perfeito para quem quer higienizar os alinhadores e dispositivos móveis, o enxaguatório Bluem, que ajuda a controlar as bactérias, refrescando sem arder e mantendo o pH equilibrado, o fluido bucal, que equilibra a mucosa e acelera a cicatrização, principalmente em pacientes em tratamento oncológico, além das escovas dentais Bluem com cerdas ultramacias. É tipo um skincare premium, só que para dentro da boca. E com resultado real. A saúde começa pela boca. Bluem, a marca de higiene oral mais premiada da Europa. Disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br. Nós falamos há pouco do Pão e Circo, a estratégia do governo Lula para tentar mais uma reeleição. Comentamos sobre o pão, ou seja, o Vale Gás, e vamos falar agora sobre o circo.
a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que estreia no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro neste ano, decidiu apostar em um enredo de louvação e homenagem a quem? A Luiz Inácio Lula da Silva. Veja só do que fala o vídeo. A gente não tem aqui o áudio, por questão de direitos autorais, nem é o caso de passar esse samba enredo aí, mas você pode ver ali, ele fala mal do Bolsonaro, contra a anistia, faz uma louvação direta ao presidente Lula, a trajetória dele, e neste outro trecho, a campanha eleitoral é descarada. Tem até o refrão do petista em outras eleições, olê, olê, olá, vai passar nessa avenida mais um samba popular. Aí, ó, não é uma peça de campanha eleitoral. Bom, esse material aí todo, esse samba enredo, estará, tudo leva a crer, até agora pelo menos, estará na avenida no Carnaval. Nisso, o lulismo e o chavismo, Deltan, são incrivelmente parecidos. Quando a situação aperta, quando os escândalos estouram, quando a pressão pública aumenta, eles recorrem às dancinhas, ao samba, ao merengue. Vale lembrar das dancinhas de Maduro, que ele intensificou pouco antes de ser preso pelo exército americano. Nesse trecho aqui que a gente separou, ele toca a bateria. Não é bem um samba, mas, enfim, se comporta mais ou menos como o pessoal do PT, da esquerda, diante dos escândalos, diante da pressão. O problema desse festerê todo, não do Maduro, mas do Lula e das homenagens a ele, é que tudo, Júlia Lucy, acontece em ano eleitoral e tem dinheiro público envolvido nisso. Os técnicos do Tribunal de Contas da União recomendaram bloquear o repasse de R$1 milhão para a escola de Niterói, que promove o Lula neste ano, em ano eleitoral. E tem mais dinheiro público ainda nisso. Dinheiro do município de Niterói, cerca de 4 milhões, e ainda do Estado do Rio de Janeiro, que também distribui verbas de uma forma equânime ali para as escolas de samba. Do ponto de vista de legalidade, moralidade, da ética, esse samba enredo do Lula aí já começa desafinado, né, Júlia Lucy? E é totalmente fora de propósito em ano eleitoral. É uma vedação expressa de você não poder homenagear pessoas vivas, né? Você não pode, por exemplo, dar nomes a obras públicas, a prédios públicos de pessoas que estejam vivas. É uma vedação expressa. Então, utilizar o ambiente do carnaval, que é um ambiente onde as pessoas estão muito mais abertas a receberem toda sorte de mensagem, porque elas estão ali relaxadas, desarmadas, né? E aí, quando elas têm aquela imagem, né, colorida, com os batuques, e aí elas veem as fotos do Lula, e não apenas fotos do Lula, né? Aparece ali também uma propaganda contrária ao presidente Bolsonaro. Não foi só positiva para o Lula, foi contrário também ao presidente Bolsonaro. Então você tem um ambiente perfeito para você criar ali uma atmosfera de encantamento. É isso. É o encantamento que eles querem fazer. Eles querem deixar as pessoas cada vez mais encantadas, no sentido de... É como se houvesse ali... estivessem jogando uma magia para cima das pessoas. Porque tudo funciona. O batuque tem uma explicação para funcionar, as cores, né? Ali o ritmo, tudo isso se conecta com o inconsciente coletivo. Por mais que não queiramos, é assim que funciona. A música que está sendo transmitida, ela já chega nas pessoas, elas absorvem aquilo, e por ser uma batida feliz, que o samba é isso, né? É alegre. Você começa a ouvir, seu corpo automaticamente já quer movimentar, isso é natural, né? Então, fazem isso, criam essa jogada de associar a imagem do Lula a algo bom, a algo feliz, né? Não implica do que foi a Lula. Quando o Lula criou a imagem do disco com picanha, cervejinha, e a picanha ali na farofa com gordurinha, ele trabalhou com isso. Em criar uma imagem boa, familiar às pessoas, ao Brasil, ao brasileiro, às famílias brasileiras, algo conhecido,
associada a bons momentos, e aí o Lula vai e se coloca naquele momento ali. Gente, isso é marketing político puro, isso é simbologia. E o Lula sabe muito bem como utilizar isso, o Sidônio sabe muito bem como utilizar isso. E te digo mais, a gente não sabe nem se o TCU vai decidir nesse sentido, porque houve uma recomendação da área técnica. Mas o Haroldo Cedraz ainda vai ter que decidir, ele é o relator do caso. Será que vai decidir pela suspensão? Mas mesmo que haja suspensão, o efeito já foi atingido. O Lula já apareceu ali, a imagem dele, ele ganhou mídia espontânea, porque todos nós criticamos, a gente compartilhou nas nossas redes, isso é bom para ele também. Então, assim, hoje o nosso país, gente, ele é a terra da esculhambação. Tudo que não deveria acontecer está acontecendo. É urgente tirar esse grupo político que está liderando o nosso país, porque senão daqui a pouco o errado, ele realmente vai ser naturalizado, vai ser visto como certo. A lei, ela não vai servir para mais nada, porque isso já é proibido por lei. E outra coisa, diante do montante todo que a escola de samba recebeu, 1 milhão não faz cócegas. O TCU está falando sobre a verba federal, mas e a verba municipal? E a verba estadual? E isso não tem a ver com definição de palanque eleitoral. O Eduardo Paes compondo com o Lula. Então, assim, está totalmente errado. Está tudo errado. E isso deveria revoltar qualquer brasileiro. Mas, infelizmente, enquanto tudo no Brasil foi explicado pela lógica da esquerda contra a direita, a gente se distancia dos valores republicanos e a gente fica nessa lógica. Na realidade, o inimigo do brasileiro é o Estado. Não é quem está do lado, é o Estado, porque isso aí é uma estratégia de pessoas que não querem sair do Estado, porque lá eles enriquecem as próximas gerações e ficam isentos de qualquer tipo de responsabilização. O deputado Luiz Lima se pronunciou hoje na Câmara sobre esse sambalelê da propaganda eleitoral mal disfarçada. Veja o que ele disse, foi bastante contundente. É muito grave o que está acontecendo. Repasse de R$1 milhão do Ministério da Cultura via Embratur. Acadêmicos de Niterói vai abrir o Carnaval Especial, transmitido pela Rede Globo de televisão, às 9h30 da noite de domingo. Isso aqui é mau uso do recurso público. Há 75 anos que não é feita uma homenagem ao presidente da República. O último homenageado foi pela Vila Isabel e pela Portela e foi Getúlio Vargas, considerado um ditador pela esquerda. As mesmas práticas ditatoriais estão sendo usadas pelo governo Lula. Vê o Freixo com a camisa do Lula na Marquês de Sapucaí no domingo, camisa comprada com recurso público. Vê a neta do presidente Lula com a camisa do Lula na Marquês de Sapucaí, com recurso autorizado pelo Ministério da Cultura, via Embratur. Isso é um escárnio. O Partido Novo vai defender até o fim a inegibilidade do presidente Lula. Fernando Collor caiu por causa de uma elba. O presidente Lula vai cair por um erro crasso, que é uma transferência de recurso público para autopromoção. Isso aqui vai ser midiaticamente, daqui a 15 dias, um escândalo no nosso país. E eu peço, presidente Hugo Mota, toda a atenção do senhor. Eu estou pedindo questão de ordem, mas como deputado federal do Rio de Janeiro, um estado que trabalha duro, sustenta a União e que não quer ver o uso do recurso público para financiar campanha política em ano eleitoral. Presidente Hugo Mota, eu faço uma pergunta ao senhor. O senhor acha, presidente Hugo Mota, eu peço a sua atenção. Presidente Hugo Mota, eu peço a sua atenção. Presidente Hugo Mota, eu peço a sua atenção. O senhor acha normal o governo federal investir R$1 milhão numa escola de samba que vai abrir um grupo especial para promover o presidente Lula? Estava o senhor Lindbergh, estava o senhor Freixo, com a camisa que possivelmente foi comprada com recurso público. O Partido Novo pede elegibilidade do presidente. Pois olha, Deltan, se o desfile dessa escola sair do jeito que está, é factível mesmo que o Lula possa até ser declarado inelegível, como colocou ali ao fim da fala o deputado Luiz Lima? Tem dois tipos de ilegalidades possíveis que podem estar sendo praticadas e que, a meu ver, estão aí fortes indícios da sua prática por meio do que está acontecendo com esse patrocínio da escola de samba com recursos públicos numa propaganda de Lula transmitida pela TV, ou seja, concessão pública federal. Vamos por partes. A primeira ilegalidade
é a propaganda eleitoral antecipada. Ela está prevista na Lei Geral de Eleições, uma lei lá de 1997, Lei 9.504, e ela prevê regras para você fazer propaganda eleitoral. E você não pode fazer propaganda eleitoral antes do período específico de propagandas eleitorais, que vai começar lá para agosto desse ano. Ou seja, você não poderia agora fazer uma propaganda eleitoral de Lula. E a questão que fica é ou não é propaganda eleitoral essa escola de samba, a Acadêmicos do Niterói, falar de Lula da forma como está falando, fazer um desfile homenageando Lula? Essa é a questão para saber se você vai ou não punir Lula por propaganda eleitoral antecipada. E teve um julgamento de 2020, salvo engano, 2020, exatamente, que foi de relatoria do ministro Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, em que eles definiu um teste de 3 critérios para identificar se o que está acontecendo é ou não propaganda eleitoral antecipada. O primeiro teste é o teste do conteúdo, se o conteúdo é eleitoral. E quando você vai olhar o conteúdo, gente, a música diz: em Niterói o amor venceu o medo, que é o grande refrão aí da esquerda contra a direita, foi usado nas últimas eleições. Ainda tem, como você bem colocou, Tosi, o refrão mais usado por Lula nas campanhas eleitorais, o tal do olê olá, Lula Lula, né? Você ainda tem o filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador. Um claro enaltecimento, um slogan aí, uma frase típica de campanha eleitoral. Tem uma crítica, um ataque aos adversários políticos, chamando o Bolsonaro aí de falso mito, dizendo sem anistia. Vai aparecer ainda uma representação visual, Tosi, do Bolsonaro com as mãos sujas de sangue, como indicando aí invocando uma crítica indireta, um ataque indireto, uma acusação de que Bolsonaro seria responsável pelas mortes na pandemia. Ou seja, você tem, quando a gente olha para a primeira fase desse teste, olha para o conteúdo, você tem uma exaltação de Lula em contraposição ao seu principal adversário político, que é Bolsonaro, invocando temas eleitorais, slogans eleitorais e até refrões de campanha eleitoral, ou seja, o conteúdo é sim de campanha eleitoral. Segundo ponto do teste, o uso de um meio de divulgação de grande alcance. Gente, só a Rede Globo teve 81 milhões de espectadores no Carnaval de 2025. Isso é mais do que suficiente para você ganhar a eleição em primeiro turno. Nós temos no Brasil 118 milhões de eleitores. Hoje a gente teve em 2022 118 milhões de eleitores para 81 milhões de espectadores do Carnaval na TV Globo. E aí você tem ela abrindo o domingo, abrindo o desfile, ponto de atenção de todo mundo vendo como é que vai ser o Carnaval. Se tem algum momento que as pessoas vão ver, é o primeiro momento, é o primeiro desfile, é a primeira escola, e lá vai estar ela passando o conteúdo eleitoral de Lula. Além disso, nós temos o dinheiro público investido, 1 milhão federal, mais 7 milhões entre governo estadual e municipal, e temos uma concessão pública de TV. A Rede Globo TV é uma concessionária de serviço público fazendo essa divulgação de amplo alcance, de amplo espectro. Terceiro ponto do teste. Existe uma quebra de isonomia ou uma vantagem indevida? E a resposta é óbvia, porque esse privilégio, essa divulgação, essa propaganda vai ser feita só em relação a Lula e não em relação a outros candidatos. Então você tem ali as 3 características de propaganda eleitoral antecipada presentes. E mais, você pode ter, além de uma punição por propaganda eleitoral antecipada, você pode ter uma inelegibilidade, que tornaria Lula um candidato afastado das eleições de 2026 por abuso de poder político. Além de um possível aí abuso de poder econômico relacionado. Mas abuso de poder político por quê? Porque recursos públicos estão sendo destinados para essa propaganda eleitoral antecipada, porque meios de comunicação oficiais, em meios de comunicação concessionárias, serviços públicos oficiais estão sendo usados para efetivar esse ilícito, e isso tem um potencial de impactar sim nas eleições. Afinal de contas, o Carnaval é talvez o principal marco hoje, ainda é, da cultura brasileira. O Brasil é conhecido internacionalmente por conta do Carnaval, e um momento chave do Carnaval, com uma ampla visibilidade no Brasil e mundial, vai estar sendo usada para enaltecer, fazer propaganda política, basicamente Lula contra bolsonarismo. É isso que nós vamos ter. Então a resposta, de forma muito objetiva e clara, é sim. Nós temos aí fortes indícios de propaganda eleitoral antecipada punível por lei e de
abuso de poder político, também punível com lei, o primeiro com multas, o segundo com uma inelegibilidade. A impressão que dá, Deltan e Daniel Vargas e Júlia Lucy, é que com o Maduro tendo sido preso, pegaram o marqueteiro do Maduro e mandaram para cá, né? Vamos fazer um grande desfile da escola de samba em homenagem a quem? Ora, em homenagem ao nosso líder máximo, ao ditador que nos conduz todos por este país de conquistas, etc. e tal, o grande nordestino que de pobre se fez rico e, olha, bem rico hoje, eu acredito. Mas o fato é que, Vargas, eu até fico pensando se não é o caso de torcer para que aconteça mesmo esse desfile, que vai ser um fiasco tão grande, um fiasco internacional, no sentido de ser alguma coisa tão caudilhesca, tão baixa, tão própria de regimes de república de banana, que dá vontade de ver isso acontecendo. Ainda que provavelmente a gente vai ter muita vaia, como nunca se viu no sambódromo, né? Pois é, Tosi, o Deltan abordou o aspecto jurídico, não é? Então, especialmente as falhas que se configuram nesse caso a partir do momento em que uma escola de samba decide fazer uma apresentação estética, apropriando-se de recurso público e fazendo a campanha eleitoral disfarçada. O complemento que eu queria fazer diz respeito a o que isso indica da nossa própria cultura e de nós mesmos. Você poderia imaginar que uma escola de samba, num evento que é absolutamente tradicional no Brasil, que chama a atenção de brasileiros e do planeta, talvez seja o evento artístico que mais atrai o imaginário do planeta sobre a cultura, a arte brasileira. Você poderia imaginar que esse seria um momento áureo para se discutir qualquer aspecto da tradição, da história, qualquer aspecto da arte nacional, como um momento de dar o seu melhor e fazer isso de maneira pura e independente, como a arte costuma ser percebida. Agora, quando se decide, no ano eleitoral, com dinheiro público, fazer uma propaganda disfarçada do presidente da República, isso não passa pela cabeça de ninguém que poderá soar ridículo, que poderá indicar uma espécie de distorção do próprio objetivo do evento, que em vez de expressar verdadeiramente uma beleza nacional, um atributo particular da nossa arte, uma alegria espontânea que caracteriza o brasileiro, muda-se um pouco o tom e passa agora, de repente, a parecer uma espécie de disfarce antecipado, de jogo estratégico, que quem sabe foi organizado justamente para poder captar um dinheiro fácil do governo, que quem sabe está sendo feito agora para atrair a atenção do chefe, e ao fazer isso, quem sabe, ter algum benefício depois de amanhã. Porque quando a gente caminha por essa rota, e de repente no grande evento artístico, no imaginário mundial, realizado no Brasil, adota o atual presidente da República no momento de alta polarização nacional como objeto de propaganda, na falta de uma palavra melhor, que a gente acaba por fazer é, de certo modo, transmitir uma imagem muito estranha de nós mesmos. Eu creio que isso vai, como você está indicando, Tosi, comunicar ao mundo que talvez o que a gente esteja vivendo no Brasil seja um afrouxamento moral, como se o país estivesse moralmente decaindo a olhos nus para qualquer país minimamente organizado, republicano, perceber. Como se agora, de repente, o caminho do sucesso é caminhar em direção ao príncipe, aparecer elegante e belo para ele, para que assim as portas do futuro se abram para você. Mas, normalmente, quando isso acontece, é porque o outro caminho já se fechou. O caminho da autonomia, da assertividade, da independência moral, da crônica, da crítica, uma das coisas mais básicas e mais interessantes da arte, a ironia, o riso, a estética como elemento que transcende a rotina, que contrapõe os interesses, que empurra o imaginário para além do atual e do existente, deixa de existir. E agora faz o contrário. Aplaudir o passado, como se isso fosse um caminho do futuro. Soar bem
e, portanto, soar palatável para o poder, na expectativa de que assim haja algum retorno, algum aplauso. Isso é a corrupção no último nível da arte, e espero estar errado, da própria cultura de uma nação. Como você diz, é que eu termino, Tosi. Eu não creio que isso vai soar bem nem para quem seja um progressista nos países desenvolvidos lá fora. Vão olhar para nós, me imagino eu, com, quem sabe, um ar de vergonha, ou de complacência, ou de pena, né? O que aconteceu com esse povo, meu Deus? É a tal da vergonha alheia, né, Júlia Lucy? Até aqui no nosso chat aqui, o pessoal está comentando, tem um dos nossos internautas está dizendo assim, o povo tem que levar ovo podre para jogar nos componentes dessa escola. E o outro diz o seguinte, a escola de samba, o André diz, a escola de samba vai ser rebaixada. Mal subiu para o grupo especial e já tira da cartola esse samba enredo que vai dar mais do que polêmica, vai dar confusão, vai dar vaia, vai dar fiasco internacional. Mas, como eu disse, eu até torço para que continue. Vamos ver, assistir de camarote, não lá na Marquesa de Sapucaí, mas daqui, esse fiasco patrocinado pelo governo federal e depois os desdobramentos disso para nossa vergonha alheia, né, Júlia? Tosi, eles não querem ganhar. Eles não estão ali para competir, para buscar o título. O objetivo deles é, claro, é uma propaganda política partidária. Eles ganharam muito para isso. Eles ganharam dinheiro público, mas outros benefícios a gente já pode imaginar. Porque tudo que é feito com verba pública no Brasil, infelizmente, ultimamente, depende de muito lobby, depende de muita negociação, depende de parentesco, se é que vocês me entendem. Inclusive, por falar em parentesco, a neta do Lula também estava lá sambando ao lado do Freixo, e ao que tudo indica, ela também é pré-candidata a deputada federal. Então, assim, eles não estão preocupados em chegar nos primeiros lugares e disputar. Não, eles estão ali para cumprirem uma função política. Missão dada é missão cumprida. Vai acontecer alguma coisa contra essa escola de samba? Claro que não. O Deltan leu a peça que foi, eu acredito que elaborada, né? Foi elaborada pelo Partido Novo, uma peça brilhante. Mas vamos lá, alguém aqui acredita que o TSE vai declarar Lula inelegível por causa disso? É tão fácil Lula falar, olha, eu não sabia fazer o quê, né? Eu sou tão amado, eu sou tão querida, eu não tenho nada a ver com isso. Não é justo que eu pague pela decisão de um terceiro, porque foi a escola de samba, a pessoa jurídica da escola de samba que decidiu fazer isso. Ele tem uma série de escapatórias. Agora, eu concordo por completo com a crítica do Vargas. O problema do Brasil, gente, desculpa, é o brasileiro. Essa que é a grande questão. A gente, infelizmente, é uma sociedade com muita carência de valores morais. Uma boa parte não se compactua com isso? Não. Uma boa parte sofre com esse tipo de notícia? Sim. É revoltante. Mas uma enorme parte está embebida. E muitas vezes alcoolizada, que é o que vai acontecer. O nível de consciência é muito baixo ainda no Brasil. Seja pelo QI baixo, seja pela fraca formação familiar, seja porque não temos referências históricas, seja porque na escola o que o professor ensina é inveja, é ter raiva de quem cresce no país. Então é um caldo cultural complexo. Porque se houvesse uma sociedade que ela mesma não concordasse com esse tipo de atitude, eu acho que a escola de samba teria maiores reflexões antes de tomar a decisão de virar um partido político, que foi o que ela virou. Mas não custa nada. O risco valeu a pena. O Lula, mais uma vez, apareceu como bonzão. Apareceu como um bonzão no dia em que a gente vê alguns
pobres e coitados votando contra o Vale Gás. Então, assim, é uma questão mais uma vez, símbolo, é semiótica, né? A direita fica com um papel muitas vezes difícil de dar os remédios amargos, em contrapartida, a esquerda está ali, alimentando essa massa de pessoas que estão em corpos de adultos, mas não são adultos, são crianças, são infantis, mas estão ali, felizes, faceiros, anestesiados, com toda a mágica que o governo Lula consegue fazer. Pois olha, Júlia Lucy, eu quero acreditar que tem um número maior de brasileiros que olha com isso, com um certo asco e rejeitando esse tipo de recurso tão baixo, tão vulgar, que é politizar, né? Transformar num instrumento político de autopromoção uma escola de samba no melhor estilo dos caudilhos, né? Realmente é típico de uma república de bananas. Eu acho que tem muita gente que enxerga isso, Deltan. Quero crer, muitos brasileiros vão se espantar. Vamos ver nas urnas, Tosi. Eu acho que muitos brasileiros vão se espantar se esse desfile ocorrer e vão dizer o que está acontecendo nesse país. Não estou acreditando que tem horário eleitoral antecipado em pleno mês de fevereiro. Um ponto importante, se não tivesse recurso público, se não tem transmissão por concessionário de serviço público e alguém quer fazer homenagem, vai lá, problema dele, problema individual. Mas, gente, serviço público transmitindo com dinheiro público, aí é o escândalo do escândalo. Aí é tudo que não pode acontecer para você manter algum grau de equilíbrio nas eleições. O que vai acontecer é você, mais uma vez, enviesar as eleições nesse país. Mas no começo do programa, Júlia, você perguntou que motivo era esse de alegria hoje para comemoração. Deixa eu fazer então menção a um motivo muito especial de comemoração hoje. A Gazeta do Povo está completando 107 anos. Isso mesmo. Anote aí, no dia 3 de fevereiro de 1919, a Gazeta do Povo foi fundada. O mundo ainda saía, imagine, da Primeira Guerra Mundial. Há décadas, mais de 100 anos, a Gazeta defende sem concessões, e quem acompanha aqui o programa Última Análise, quem lê a Gazeta, quem é assinante sabe, defende o Estado de Direito, o respeito à liberdade de expressão, os direitos humanos, a pluralidade de ideias e a fiscalização permanente do poder público. Então, Deltan, eu agradeço a cada um de vocês que fazem parte também dessa celebração, né? Porque a gente está aqui como vozes da população, vozes dos brasileiros que não se conformam com os abusos contra as liberdades e voz também da Gazeta do Povo, que cria esse espaço, que mantém esse espaço, que promove esse debate, um debate de alto nível e está de aniversário, portanto, eu acho que merece, né, o jornal, talvez como presente dos nossos internautas, a assinatura que está saindo por R$1 por 6 meses, R$1 por mês, e você dá apoio para a Gazeta do Povo, Jornal Centenário, num ano tão importante que é o ano da eleição, em que tem gente aí fazendo essa balbúrdia de levar samba enredo para promover o mandatário que está postulando a sua reeleição há poucos meses da disputa nas urnas, e a gente vê o nível de ofensa, o nível de deboche que se faz perante os brasileiros, e essa Gazeta do Povo está muito atenta a isso, com a crítica ácida, mas a crítica sempre direta ao ponto e também com toda a imparcialidade, Deltan. O que você tem a dizer sobre o aniversário da Gazeta, se quiser falar alguma coisa? Para mim é uma honra, uma alegria fazer parte dos quadros da Gazeta do Povo, que é um veículo que não existe para lucrar, não existe para benefícios próprios, ele existe para passar uma informação com verdade, com justiça, defendendo valores como de verdade, a vida humana, a dignidade. É o único veículo em que você entra na página da Gazeta, você vai encontrar uma série de artigos sobre as convicções da Gazeta, para você saber exatamente o que pensa o jornal. É um veículo que tem prejuízos mensais e que pode deixar de existir em algum momento se nós não o apoiarmos. Nós precisamos virar isso, nós precisamos mostrar que aqueles que defendem os nossos valores, a nossa visão, eles têm o nosso apoio. E por isso a gente precisa apoiar a Gazeta do Povo. Você pode não só assinar, você pode dar uma assinatura de presente para uma outra pessoa. Eu acompanho a Gazeta, me informo pela Gazeta, apoio a Gazeta desde muito antes de eu me tornar um colunista, um articulista daqui, porque ela é um jornal comprometido com a verdade e com valores cristãos e conservadores em que eu acredito. Então, a gente deixa esse convite para você também. Você já faz parte dessa comunidade da Gazeta, você pode dar um passo a mais, estreitar mais vínculo, apoiar de forma mais intensa
a Gazeta do Povo também assinando e dando assinaturas de presente. Assim, não só você vai estar se informando bem, mas você vai estar levando a possibilidade de outras pessoas se informarem bem ao longo desse ano, que é crucial, em que a gente vai ter a eleição mais importante das nossas vidas até hoje. Se a Júlia e o Vargas quiserem fazer algum comentário sobre o aniversário, aproveita que é hoje o aniversário, né? Justamente hoje, 3 de fevereiro de 1919, começou a Gazeta do Povo. Júlia. Eu quero sim, eu quero sim. Assim, a gente sabe da dificuldade que é um veículo independente sobre, né? A CRES é uma comemoração, porque realmente todo se vai contra o funcionamento de um veículo que tem que com as pessoas que estão dentro dele a liberdade de falarem as suas opiniões. E eu digo, eu nunca tive em nenhum momento da Gazeta nenhum tipo de restrição. Nunca ninguém falou, Júlia, não fale sobre isso, não comente aquilo. É algo raríssimo, tá? Eu venho de uma experiência diferente, como no caso da Jovem Pan, por exemplo, em que assuntos não podiam ser comentados, pessoas que não podiam ser criticadas, então é um ambiente muito bom, isso sim é democracia, é você poder se expressar. E muitas vezes, inclusive, eu não falo aquilo que se esperava, né? Aquela coisa mais comum, assim, mas aqui na Gazeta eu realmente sou livre, me sinto livre, então isso é muito rico, né? E tenho mais de um ano já que estou na Gazeta, completei em novembro do ano passado, então eu tenho muito orgulho também de estar aqui e de falar sobre os programas da Gazeta, de divulgar, e eu espero que mais pessoas tenham conhecimento dessa importante empresa que vem fazendo um trabalho super relevante para o Brasil. Vargas, você é o que está há um pouco menos de tempo com a gente na Gazeta, mas eu tenho que dizer aqui que o Vargas sempre foi uma fonte jornalística de alta qualidade para assuntos relacionados ao agronegócio, né? E então eu já conheci o Vargas de outros tempos e mantinha uma relação ali de aprender com ele. Mas, Vargas, obrigado por você participar também desse projeto, você que é uma voz diferenciada aí nas análises e nas críticas e nas perspectivas que você coloca aqui para os nossos internautas. Ao contrário, Tosi, para mim, sinceramente, é um privilégio poder fazer parte de um jornal que tem um conjunto de princípios muito caros com os quais eu compartilho, toda a sociedade democrática e livre deveria compartilhar e que custam caro numa realidade como essa em que nós vivemos no país hoje. Eu vejo a Gazeta, mais do que um jornal, sinceramente, uma espécie de ato de sacrifício, que está disposta a pagar o preço de uma exposição que nem sempre é bem vista por quem está no poder, porque quem detém os controles econômicos da nação, mas que o jornal, em nome de sua missão e de uma história bela e rica, está disposto a enfrentar e a pagar. Talvez o retorno desse sacrifício nunca seja percebido pela própria Gazeta, mas quem sabe pela própria nação, pelo próprio país. E fazer parte de um grupo tão diverso, tão qualificado e tão rico, com o qual eu tenho aprendido imensamente, é um privilégio que eu creio que todo brasileiro que ama esse país tem 1000 razões para agradecer e para se sentir lisonjeado em participar. Para terminar, é por isso mesmo que eu acho que todos os brasileiros deveriam fazer seu cadastro, assinar a Gazeta e acompanhar esse debate. O que eu posso garantir é que aqui na Gazeta, o jornal com o qual eu tenho aprendido, consumido cada vez mais, as pessoas terão acesso à informação muito diferente, com grande frequência, muito antes do que a mídia tradicional e os filtros convencionais selecionam antes de publicar. Aqui, de fato, as pessoas conseguirão assistir aos grandes debates, aos grandes temas e às grandes polêmicas do Brasil e fazer isso de uma maneira livre e independente para formar o seu juízo. Assinar a Gazeta e apoiar o trabalho que está sendo feito aqui, para mim, assim como eu creio que é para o jornal, é também apostar no futuro de um país livre, independente, mas também comprometido com valores.
Agradeço a vocês e deixa eu registrar o seguinte, o presidente da Gazeta do Povo se chama Guilherme Cunha Pereira, ele é um jurista, um estudioso e apaixonado pela comunicação e principalmente um defensor intransigente da liberdade de expressão. Por ter um perfil mais discreto, raras vezes a gente tem a chance, a oportunidade de ouvir o Guilherme Cunha Pereira. Mas nesse aniversário de 107 anos, eu faço questão aqui de reproduzir no Última Análise um recado do Guilherme que aponta questões fundamentais para este ano de 2026 em que nós devemos prestar muita atenção. Prezados assinantes e leitores, meu nome é Guilherme e sou presidente da Gazeta do Povo. Cumprimento vocês com carinho e gratidão. Sem o apoio que vocês nos dão, nosso trabalho simplesmente não seria possível. Conto com vocês e, se apreciam nosso jornalismo, não deixem de divulgá-lo. Em um país que viverá mais uma eleição decisiva, sentimos a responsabilidade de compartilhar nossas preocupações, nossos anseios e, sobretudo, nosso compromisso com o leitor. Essa mensagem existe para abrir o diálogo, para explicar o que nos parece necessário para reverter esse quadro de anomalia institucional que se instalou no país e como pretendemos nos preparar para cumprir com ainda mais responsabilidade o jornalismo que entregamos diariamente a vocês. Nossa leitura é clara, vocês a conhecem e, creio, concordam em suas linhas gerais com ela. De qualquer forma, repasso esse diagnóstico sem meias tintas, mas de forma sintética. Vivemos hoje uma hipertrofia, um verdadeiro agigantamento do Poder Judiciário à revelia da Constituição, caracterizando uma situação permanente de suspensão do Estado de Direito e da vida democrática. Trata-se, a nosso ver, do problema da desordem institucional mais grave do país neste momento. E esse quadro é intensificado, piorado, por dois fatos, ambos profundamente tristes. O primeiro é que um número muito grande de brasileiros não enxerga com clareza o que está acontecendo. E, por engano, indiferença ou omissão, está normalizando, quando não aprovando esse estado de coisas. O segundo diz respeito à própria natureza do judiciário. A legitimidade dele é diferente da legitimidade do voto. E exatamente por isso deveria ser o poder mais contido, mais autoconsciente de seus limites. Nada justifica essa autoatribuição de poderes excepcionais que temos presenciado. Dizer que pretensas ameaças à democracia, que alguns ministros e parte da sociedade enxergavam, que isso justificava essa ruptura da ordem constitucional, é admitir que o fim justifica os meios. Essa lógica é inaceitável, qualquer que seja o pretexto. Seria possível, ainda que gravíssimo, que o STF, que o Supremo, assumisse indevidamente competências que não lhe pertencem, mas procurasse respeitar no mérito a ordem constitucional. O que tem ocorrido, porém, é muito pior. O que vemos é aquilo que costuma acompanhar toda a tirania e todo o tiranete. Decisões arbitrárias, desprezo por direitos e garantias, atropelo sistemático da Constituição e a disseminação de um ambiente de insegurança e opressão. Entre os abusos, os mais graves atingem justamente o coração de qualquer democracia, a liberdade de expressão e o respeito ao devido processo legal. Não são toleráveis a censura prévia, a criminalização da crítica, sobretudo da crítica política e institucional, as penas intimidadoras que inibem a expressão, como a desmonetização e o cancelamento de perfis, verdadeira morte civil. Não são toleráveis os justiciamentos, a quebra do princípio do juiz natural, a criação de obrigações por ordem judicial sem base legal, as perseguições ridículas em que o próprio juiz é a pretensa vítima do que, por suscetibilidade excessiva, julga ser uma ofensa, o cerceamento sistemático da defesa, a humilhação de advogados, as condenações sem individualização da conduta, sem prova de crime e, em casos ainda mais graves, condenações sem crime algum, acompanhadas de penas flagrantemente desproporcionais. E agora, um sigilo completamente descabido em um processo de interesse público diante de uma situação de conflito de interesses patente, evidente. Tudo isso, que não é exaustivo, é extremamente grave, de verdade intolerável. Diante desse quadro, muitos de vocês nos escrevem e perguntam: mas o que se pode fazer?
O quadro é tão grave que continuo acreditando que muitas pessoas de bem, que hoje não conseguem perceber o que está acontecendo, mudariam de opinião se pudessem ver de forma concentrada a quantidade colossal, gigantesca de decisões arbitrárias tomadas ao longo dos últimos anos. Porque o que ocorreu foi um processo gradual. Como na metáfora da rã ou do sapo na frigideira, vocês conhecem? O calor aumenta pouco a pouco, o animal se acostuma, não salta e acaba morrendo cozido. Se a grande maioria da sociedade se der conta da gravidade do momento, isto é, se der conta de que a democracia e ela mesma, a sociedade, estão na frigideira como o sapo da história, aumentariam significativamente as chances de que saltassem, aumentariam as chances de uma reversão profunda e efetiva dessa autocracia pavorosa que estamos vivendo. Por isso, entendemos, aqui na Gazeta, que um caminho possível e poderoso, compatível com outras iniciativas, é a instalação de uma CPI para apurar abuso de autoridade da cúpula do Poder Judiciário. Há quem considera essa iniciativa politicamente inviável, e eu entendo, ainda assim, é razoável acreditar que, se instalada, ela poderia ajudar a despertar novamente a indignação pública diante de tantos desmandos e arbitrariedades. Por isso, acreditamos que vale a pena continuar batalhando por ela. Nada, a nosso ver, teria mais impacto e seria mais mobilizador do que isso. Aqui temos um profundo respeito na Gazeta por todos os brasileiros que, na linha de frente e mesmo em inúmeras outras linhas, estão buscando este e outros caminhos legítimos para reverter esse estado de exceção, essa juristocracia, essa ditadura do judiciário. A eleição aparece, então, naturalmente como um fator decisivo. As chances de mudança serão tanto maiores quanto mais conseguirmos juntos eleger lideranças no Executivo e no Legislativo, especialmente no Senado, com clara consciência da gravidade do quadro institucional, com disposição para agir por meio dos remédios previstos na própria Constituição. Nesse quadro, o que cada um de nós individualmente pode fazer? Permitam-me encerrar com uma sugestão, um convite, e falo não apenas como presidente de um jornal, mas como cidadão falando a outros cidadãos. Uma sugestão para uma atitude mais concreta e pessoal ao alcance de todos nós. Não desanimemos da democracia. Ela é imperfeita, exigente e muitas vezes frustrante, mas continua sendo incomparavelmente o regime que mais respeita a dignidade das pessoas e que mais potencial tem de nos levar a um grande desenvolvimento moral, social e econômico. Não se desinteressem da vida pública, pelo menos não neste ano. Procurem manter viva a curiosidade, o desejo de compreender o que está acontecendo e o senso crítico. Não desistam de se informar. Quanto à Gazeta, em breve lançaremos novos conteúdos com esse objetivo: atualizar, contextualizar e formar. Invistam na própria formação cívica. Conhecer a Constituição, o funcionamento das instituições e os fundamentos da democracia e do Estado de Direito é hoje um verdadeiro dever cidadão. Também aqui procuraremos ajudá-los. Participem. Se surgirem propostas de mobilização que concordem com suas convicções e que pareçam oportunas, não deixem de se envolver. Ainda que possa haver pequenas divergências, ainda que possa ser por vezes incômodo e por vezes de trabalho. Mobilizar-se pode ser decisivo. Mobilizar-se com prudência e responsabilidade continua sendo um direito e, em certos momentos, uma obrigação moral. E, por fim, conversem com outras pessoas, com respeito, com serenidade, com abertura. Democracias se sustentam menos por unanimidades do que por diálogos honestos. Meus caros, a história não cobra apenas das instituições, cobra das pessoas, cobra de cada um de nós. A Gazeta do Povo seguirá fazendo a sua parte com independência, coragem e responsabilidade, não para agradar, não para inflamar, mas para defender com clareza e firmeza os fundamentos de uma sociedade livre. Seguiremos fazendo a nossa parte, com vocês, por vocês e graças a vocês. Com estima, um grande abraço. Posicionamento da Gazeta do Povo nas palavras do presidente da Gazeta, o Guilherme Cunha Pereira, neste ano fundamental, o ano de 2026. É preciso acreditar em dias melhores para o Brasil e a gente acredita também aqui no Última Análise. Convido a todos
a serem mais ativos no exercício da cidadania e da cobrança das autoridades constituídas para que a gente possa realmente construir um país melhor. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigado, Júlia Lucy. Obrigado, Daniel Vargas, Deltan Dallagnol, especialmente a quem nos acompanha e acompanhou essa manifestação do presidente da Gazeta no aniversário de 107 anos do nosso jornal. Fica o convite para você apoiar esse projeto jornalístico tão importante para o país. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.